no interior do véu, descortinar os mistérios que neles estão escondidos. Nós te louvamos, Pai, pela grande dádiva, pelo dom precioso, Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Somos gratos, Senhor. Consagramos esse lugar a Ti. Entregamos esse momento. Declaramos a certeza da fé que os céus e a terra estão unidos e ambos os lugares se fundem em Cristo, onde todas as coisas estão congregadas nos céus e na terra. Portanto, transformamos esse lugar no centro do universo e a partir deste lugar nós liberamos, meu Pai, o incenso da nossa adoração, do nosso louvor, das nossas orações. A partir desse lugar, Senhor, nós decidimos, mudamos o rumo dos acontecimentos e o destino das nações. A partir desse lugar, meu Pai, juntamente com o juízo de vivos e mortos, nos assentamos e julgamos as nações. Somos gratos a Ti, Jesus, pelo glorioso privilégio de nos ter feito cidadãos do Teu reino, filhos do Altíssimo. Nós te damos graças, Pai. A Tua palavra abre portões. A Tua palavra cria caminhos. A Tua palavra libera graça. Somente a Tua palavra, Senhor, ela traz solução a qualquer situação. Portanto, achamos as Tuas palavras, logo as comemos. Prezamos as Tuas palavras, porque são para nós o gozo e a alegria do coração. Elas transbordam de dentro de nós como o rio que flui de águas. Somos gratos a Ti. Te louvamos e Te bendizemos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por nos fazer vivos, ativos e operantes nesta geração e nesta estação. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor com que nos amaste e nos deste o dom precioso, Cristo, revelado a nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Glórias a Teu nome, Deus, para todo sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde os amados com a paz do Senhor. Como foi a tua semana? Glória a Deus por isso. Nosso Deus é bom. E não cessamos de agradecer ao nosso bom Deus por tudo que Ele tem feito
nas nossas vidas. Graças a Ele, nós ainda vivemos. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Acreditamos que o amanhã é um dia certo, é um dia glorioso. Aleluia. Eu quero levar os amados numa série de estudos que temos desenvolvido nesse tempo, denominado Governado pela Fé. Aleluia. Governado pela fé. Deus é um Deus estratégico. Amém? É um Deus de estratégia. O mundo é governado, o mundo natural, o mundo visível, é governado pelo mundo invisível. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber, que além do nosso mundo, o visível, o mundo que é acessível aos nossos 5 sentidos, existe um outro mundo, o mundo espiritual. Portanto, o mundo espiritual é um mundo invisível ao olho natural, e é um mundo visível ao olho espiritual. Aleluia. A palavra é palavra da fé. Paulo diz que essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra é a palavra da fé. A Escritura nos diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O autor da carta aos Hebreus diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Então, a palavra que criou o mundo é a palavra da fé. A fé é um elemento de extrema importância, porque é a fé que nos leva, que nos dá acesso ao mundo espiritual. A Bíblia diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus enviou o seu Filho no mundo, Jesus, Ele fez uma afirmação muito forte em relação ao seu Filho. Ele disse: este é o meu Filho amado, que me dá prazer, que me agrada. Amém. Agora, por que Deus disse isso de Jesus? O autor aos Hebreus nos dá a resposta: sem fé é impossível agradar a Deus.
Se o pai olhou para o filho e disse que este filho me agrada, é porque este filho andava na fé. Não há nada que agrade a Deus fora da fé. Amém? Então nós precisamos entender que a fé é um estilo de vida, é a maneira de viver que Deus preparou para este tempo, para os seus filhos que vivem nesse tempo. Por isso que ele diz que o meu justo viverá pela fé. Amém? Nós fomos desenhados para viver pela fé. A fé é o nosso estilo de vida. A fé é a nossa vida, é o nosso respirar. A fé é o sistema espiritual que Deus estabeleceu para seus filhos, a fim de que os seus filhos possam acessar os reinos invisíveis, as coisas invisíveis que não são visíveis ao olho natural. E a Escritura dá muitos exemplos acerca disso. É uma série, mas nós vamos dar algum resumo, apenas algumas pinceladas, amém? Para dar essa introdução e ver o que nós precisamos cultivar. A fé, ela precisa nos levar. A fé não é simplesmente uma palavra morta, uma palavra que a pessoa deve dizer, eu tenho fé. Não. A fé, ela tem que nos levar a um determinado ponto. Se a fé que nós temos não nos leva a determinados pontos, então precisamos colocar uma interrogação naquilo que nós chamamos de fé, porque a fé não pode nos manter no mesmo lugar. A fé, ela nos move para outros lugares, para outras dimensões. É importante saber, porque esta é a qualidade de vida, é o estilo de vida dos filhos de Deus. Fé. Amém. É interessante, Hebreus capítulo 1, 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos ler esse texto, as traduções que nós temos aqui, para ver se encontramos uma tradução que vai nos facilitar dar uma explicação mais precisa do texto em causa. Hebreus capítulo 11, versículos de número 1. Vamos ler na Bíblia, na nova versão internacional. Nova versão internacional. Quem tem nova versão internacional, ou seja, pronto, qualquer versão, para a versão que tem. Sim. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Ok, repete. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ok. O que esse texto está dizendo? Essa versão está dizendo? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Não gostei de falar. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Amém? Existe uma realidade. Todos nós, quando você espera algo, é porque aquilo que se espera existe. Ninguém espera por algo que não existe. Amém? É preciso
para você exercer fé, você precisa entender primeiro que o que você quer acessar é algo que existe. A segunda parte, você essa tradução, a segunda parte, quem diz a segunda parte, é a certeza. Deve ser isso, né? Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé nos dá convicção de coisas que nós não vimos. Ela nos dá convicção, certeza de coisas que não vimos. Amado, essa definição é tão importante. E se nós temos que governar pela fé, o primeiro exercício de governo deve acontecer dentro de nós, em nós. Porque a fé tem que governar a dúvida, o medo que existe dentro de nós. Porque se a fé, se nós não governarmos primeiramente pela fé dentro de nós, vai ser difícil nós governarmos por fora. Então, o primeiro exercício de governo da fé é em nós. Amém? É destruir todas as barreiras. É destruir tudo que é impossibilidade. É destruir a lógica. É destruir todo o argumento que foi construído pelos 5 sentidos. Porque nós estamos acostumados a ver, sim, a tocar, estamos acostumados a ouvir, estamos acostumados a sentir, a provar. Isso nos limita. Os nossos 5 sentidos nos limita. Colocou uma barreira, um limite. Significa que o homem natural, ele não se move fora dos 5 sentidos. O homem natural só se move dentro dos 5 sentidos, porque é o que ele pode acessar. Se não acessar aquilo, ele não marca de um outro passo em algo que ele não consegue acessar. Portanto, o homem, o Filho de Deus, deixa eu dizer assim, o Filho de Deus é diferente. Amém? O Filho de Deus, além dos 5 sentidos, não posso dizer que é 6º sentido a fé. Alguns podem dizer isso, mas não posso afirmar que a fé é o 6º sentido. Amém? Eu digo que a fé é a dimensão, é um sistema que Deus criou para seus filhos. Para nós. Amém? Quando Deus, o Pai, olhou para o seu filho e disse: este é o meu filho amado. Ele disse: eu amo o meu filho. Eu amo este meu filho. Porque ele me alegra. Ele me agrada. Deus disse isso porque Deus viu fé. Viu que toda a atividade de Jesus aqui na terra era feita pela fé. Por isso que Jesus, não apenas ele andou na fé, ele viveu na fé, mas como ele também transmitia fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Ouvir o que? A palavra. E quem é Jesus? Agora presta atenção. Num ponto de vista natural,
A gente chama da Bíblia Sagrada, esse livro aqui, da Palavra de Deus, mas apesar de dizer isso, é um pouco arriscado, porque posso ser taxado de herege. Mas presta atenção. Jesus disse aos fariseus, ele disse: examinais a Escritura, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Alguém localiza esse texto? Examinais a Escritura, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Mas elas, as Escrituras, testificam de mim. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: quando vocês examinam a Escritura, vocês pensam que é através da Escritura que vocês vão ter a vida eterna. Vocês julgam assim. Mas através da Escritura vocês não vão ter a vida eterna. Através da Escritura vocês precisam chegar até a mim, porque a Escritura não fala da vida eterna. A Escritura fala a meu respeito. A Escritura fala de mim. João 5, 39. Lê o texto. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Okay. Quando ele diz, vós examinais a Escritura, porque julgais, é a maneira como eles pensam. Vocês pensam que por examinar criteriosamente as Escrituras, vocês pensam que vocês vão ter a vida eterna através do exame da Escritura. Portanto, Jesus aqui está a separar as Escrituras da palavra. As Escrituras não são a palavra. A palavra é uma pessoa, e a palavra se chama Jesus. As Escrituras é um livro que nos aponta para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, sempre que a gente fala da palavra de Deus, nós temos que entender que a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Agora, o que é que Paulo diz? A fé vem por ouvir a palavra. E quem é a palavra? Não é a Escritura. Jesus. Então, em outra palavra, a fé vem por ouvir Jesus. O que significa que todo o exercício de estudo, de pesquisa que a gente faz com as Escrituras, ela tem que nos levar para a palavra, para Jesus, a ponto de que não apenas a Escritura confirme Jesus, mas a ponto de que Jesus, que é o alvo, fale para nós. O que acontece é que nós paramos na Escritura e nós procuramos interpretar o texto, usar a hermenêutica, a exegese e todos os métodos de interpretar a Escritura, enquanto Jesus está a dizer: vocês julgais que através do estudo profundo e interpretação minuciosa da Escritura, julgais que vão ter a vida eterna através delas, mas elas só testificam a meu respeito. Eu é que tenho a vida eterna. Por que hoje a igreja não conhece o Cristo?
Porque através da Escritura, nós aprendemos que Jesus é o Filho de Deus. E paramos apenas na Escritura. E essa fé não nos levou a transcender os limites da Escritura para nos encontrar com Jesus. O que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Portanto, amados, temos que sair no nível de interpretar a Escritura para o nível de ouvir a palavra através da fonte original, Jesus. Amém. Sim. Eu não sei se estou fazendo confusão para algumas mentes, mas precisamos entender. Jesus nos ensinou. Não adianta, nós podemos pegar todos os compêndios teológicos que existem. Nós podemos pegar todos os métodos de interpretação. Nós podemos pegar qualquer coisa, etimologia da palavra no grego, no hebraico e tudo. Isso vai nos levar para quem? Vai nos apontar apenas, vai nos ajudar apenas a ter um claro entendimento de que Jesus é o Senhor. Ele é a palavra. Se Ele é a palavra, então é Ele que precisamos ouvir. Hoje existem os argumentos, não, mas Deus fala através de nós, por exemplo, assim, que eu estou a falar para os amados, né? Assim, Jesus está a falar para você. Ok, esta é uma maneira de interpretar, de entender isso. Ok? Mas isso aqui, apesar de que eu estou a falar para os amados, esse não é o ponto final. O ponto final é você entender até a ponto de ouvir com os teus ouvidos o Senhor Jesus. Quando isso acontecer, então a palavra que você ouviu aqui alcançou o seu objetivo em ti. Senão, vamos estar apenas na Escritura. Precisamos exercitar muito mais. Aleluia. A fé é a substância para acessar o mundo espiritual. Como ouvimos no texto, nessa versão que nós acabamos de ouvir, a fé nos dá esperança. Amém? Não é possível esperarmos por algo que não existe, que nós não conhecemos. Quando você espera alguma coisa, primeiro que você sabe, a tua mente sabe que isto existe. Você espera, você tem esperança que isso vai acontecer. Você tem esperança que você vai chegar lá. Se você tiver que viajar daqui para Portugal, você pega o avião, você acredita, você tem esperança que daqui a 6 horas vai chegar em Portugal. Amém? Você tem esperança de chegar. Quando você sobe no voo, você tem a certeza, estás lá. Não tem como. Então, você precisa de um ambiente, de uma atmosfera, de uma dimensão que
permite isso. E essa dimensão é a fé. Jesus quando caminhou com os discípulos, ele fez algo interessante. Quando a figueira secou, a figueira Jesus não apenas amaldiçoou a figueira e secou, mas quando voltaram pelo mesmo caminho no dia seguinte, os discípulos viram a figueira havia secado. E Pedro disse: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Você se lembra dessa experiência? O que Jesus disse? Ele disse: vocês também podem fazer o mesmo. Que significa que Jesus secou aquela figueira propositadamente. Porque ele queria ensinar os discípulos a transcender. E ele disse: vocês também podem fazer o mesmo. Porque se disser a este monte, e havia um monte, se dizer a este monte, sai daqui, vai acolá, assim será. Quando olhamos para esta realidade, nós precisamos questionar qual era o objetivo daquele, por que aquele monte estava ali? Jesus aqui não está a mostrar simplesmente você chegar no monte, escolher o monte. Eu quero tirar esse monte daqui. Não. Em países onde existem muitas montanhas, para uma pessoa sair de um local para outro local, às vezes tem que dar volta desnecessária, porque a direção que levaria pouco tempo para se chegar ao destino, em frente existe uma montanha, e esta montanha é o obstáculo. Mas a montanha não existe uma montanha com um comprimento de 100 km. Não. Mas quando a gente observa, quando a gente vê uma montanha, a gente temos a noção de que a gente pensa o seguinte: se essa montanha saísse daqui, seria mais fácil passar. O que significa que atrás da montanha tem caminho, tem um espaço livre, tem oportunidade ali, nos dá oportunidade para nós caminharmos à vontade. Mas só a gente não chega lá porque tem uma montanha no meio. E por conta da montanha, somos obrigados a quê? A dar volta desnecessária, gastamos tempo, força, nos cansamos até aparecermos atrás da montanha. E quando você chega atrás da montanha, você olha assim: se essa montanha não tivesse aqui, o caminho está bem lá atrás. Então, o que esta montanha representa? A limitação natural, a limitação que a gente encontra no mundo natural. Se nós olharmos as coisas, considerarmos as coisas simplesmente no mundo natural, nós desistimos da nossa caminhada. Amém? Nós desistimos. Se nós olharmos para essa parede, no outro lado tem um espaço vazio que ninguém está lá. Mas o que acontece? Porque nós vivemos num mundo da limitação. Essa parede se torna quê? Obstáculo para atravessarmos para outro lado. E o que Jesus está a dizer?
vocês tiverem fé, vocês são capazes de fazer o mesmo que foi feito com essa árvore. E pode dizer até a esta montanha: sai daqui. Amém. Eu quero passar. E passa. Com isso até me lembro de um relato que eu li no livro, eu acho que de Rick Joyner, um profeta americano, que no seu livro, eu acho que é a colheita final, ou a batalha, uma coisa assim, já tem muito tempo. Ele partilhou uma visão que teve de um jovem que estava dentro de uma prisão, assim como estamos assim. Imagina que estamos aqui dentro de uma prisão. E a gente olha de um lado, é o muro grande, do outro lado o muro grande, aqui o muro grande, aqui o muro grande, não tem como nós sair, não existe porta aqui. Estamos cercados de uma muralha intransponível. E lá naquela prisão aparece um mais velho, um ancião, de nome Sabedoria. E este ancião, conversando com aquele jovem, ele disse: você pode sair daqui. E se você sair daqui, você vai se tornar uma peça importante para tirar todos esses que estão aqui. Ele foi conversar: não é possível. Olha o mundo. E a sabedoria disse: não olha para isso. Isso que está vendo é algo paliativo. Mas ele não acredita. Não é possível. Esse velho está falando à toa. E ele se encontrava algumas vezes com o mesmo ancião. E ele dizia: você pode sair daqui. Você pode sair daqui. Mas ele não acreditava, porque ele estava a ver um muro grande. Por quê? Porque está limitado na sua visão. E aquele mais velho, a sabedoria disse: no dia que sair daqui, tu vais direito até alcançar uma montanha que está ali. Quando chegares ali, tu estarás em condições de vir salvar os outros. O camarada girava ali e havia muitas pessoas feridas ali naquela prisão. E ele girava ali para encontrar saída, encontrar uma possibilidade de sair. Mas não encontrava, porque tudo que ele observava ao seu redor era um muro grande. E um dia ele tentou e disse: não, eu estou aqui, mas nunca toquei este muro. Nunca cheguei até o muro. Eu quero ver, observar bem como é que está esse muro. E ele começou a caminhar. Quando ele começou a caminhar, ele andou. E o muro estava sempre à sua frente. Mas quando ele olhou para trás, ele viu que tinha saído da prisão. E então daí, quando ele volta a olhar, ele vê o muro, a montanha, que sabedoria disse que ele, quando saísse dali, teria que chegar naquela montanha. E ele começou a caminhar, feliz, e chegou até na montanha. Quando ele chegou na montanha, ele viu que não havia nenhuma muralha. O problema estava com a sua visão. A muralha, o que construiu a muralha era os seus olhos, a sua visão, porque ele
ele tinha uma visão limitada. Enquanto estava ali, ele não, com a sua visão não conseguia alcançar a montanha que está lá. Até no momento que ele disse, não, deixa-me observar essa muralha, ver como está. A partir daquele momento ele começou a caminhar. Até quando ele deu conta, uau, eu estou fora. Aqui não há muralha. O que está nos impedindo? O que está impedindo essa gente? Por que essa gente está ali? Pronto, ele se tornou um instrumento e voltou para poder tirar aquela multidão que estava na cadeia. O que é isso? A fé é que nos leva a tomar a decisão correta. Vou caminhar. Enquanto aquele jovem duvidou, os dias que aquele jovem duvidou, aquele jovem, a sua dúvida o manteve mais dias na prisão, até o momento em que ele decidiu: eu vou. Se aquele velho falar a verdade, se aquela montanha é um material paliativo, então eu vou ver como é que é o material. Eu vou caminhar. Até que ele constatou que não existe parede, não existe muralha. O problema estava onde? O problema estava com quem? Com ele mesmo. Havia limitações dentro dele. Ele teve que quebrar as limitações. Até o momento de ele pensar o contrário. Não, vou fazer o que ele fez, o que o sabedoria disse. Quando ele agiu, ele viu, encontrou a solução, encontrou a saída. Isso fez toda a diferença. E Deus disse naquele profeta: aquele jovem que tu viste, ele representa um grupo de pessoas que eu vou levantar no corpo de Cristo, que vai ajudar outros a sair naquela dimensão de dúvida, de incredulidade, de limitação. Aleluia. Nós precisamos, amados, entender isso. A fé que nós temos, ela deve nos levar a experimentar aquilo que nós esperamos. Amém? Esse é o instrumento que Deus nos deu. Essas são as chaves de Deus, as chaves do reino que Deus nos deu. Jesus disse a Pedro: dar-te-ei a chave do reino. Aquilo que fechar terá sido fechado na terra. Amém? Aquilo que fechares nos céus será fechado. Na verdade, o texto ali, ele nos aponta para que aquilo que terá sido fechado nos céus, a expressão correta é essa: aquilo que terá sido fechado nos céus será fechado na terra, e aquilo que terá sido aberto nos céus será aberto na terra. O que Jesus está dizendo a Pedro? Jesus está dizendo que eu estou a te dar as chaves. Com essas chaves você vai ter acesso de ver
nos céus e tomar consciência das coisas que nos céus já estão fechadas, que você precisa fechar aqui na terra. Significa que você não tem que fechar aqui na terra algo que você ainda não viu, que já está fechado nos céus. Você só vai fechar aqui na terra aquilo que você viu que está fechado nos céus. Você vai abrir aqui na terra aquilo que você viu que está aberto nos céus. Então, o primeiro nível de alcance para nós governarmos, exatamente isso, é você ter este acesso para ver o que está fechado nos céus. Quando a gente vê que isso já está fechado nos céus, então vamos fechar aqui na terra. Amém? Porque foi isso que Jesus disse quando ele fez a oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. Amém? E Jesus vai dizer: Pai, do jeito que a tua vontade é nos céus, é isso que eu quero que seja aqui na terra. Eu não quero outra vontade que se manifeste aqui na terra, senão a tua vontade. Então isso nos leva a considerar a nossa vida, como nós estamos vivendo, como nós estamos fazendo o exercício da nossa fé. Será que nós estamos conseguindo entrar nessa dimensão para ver o que está fechado e falarmos aquilo que o céu está falando? Ou nós estamos criando a nossa própria linguagem aqui na terra para tentar mudar as coisas? As coisas não funcionam assim. A linguagem que temos que trazer aqui na terra é a linguagem que já está definida nos céus. O que o céu já falou acerca disso? Aleluia. O céu já definiu quando diz: Paulo, curai os doentes. O céu já definiu. O céu já deu o direito legal. Vão, curai os doentes. Essa é a ordem dos céus. E é mediante esta ordem que nós vamos exercer a nossa fé. Como foi decidido nos céus para fazer isso, então que assim seja na terra. Aleluia. Eu não sei se você está me entendendo. A fé tem que nos levar a outras realidades que ainda nós não acessamos. Há muita coisa que nós estamos à espera há muito tempo. Estamos à espera por quê? No tempo de Deus, as coisas, eu estou à espera. Eu já orei por isso, estou à espera. Acredito que no tempo de Deus, quando vai ser o tempo de Deus? Qual é a informação que Deus te disse acerca do quando vai ser este tempo? Para você dizer que está esperando o tempo de Deus. Se você está esperando o tempo de Deus, é porque Deus te deu uma data. E você está à espera dessa data. Mas se você nem sequer ouviu de Deus uma data, você não pode dizer que está à espera do tempo de Deus. Ou você não sabe o que é. Sim. E precisa se aprumar. Ou como? Porque temos que sair dessa indiferença de fé. Eu quero que vai acontecer. Mas quem disse que vai acontecer? Se você crê que vai acontecer, se a fé é, como você quer, você vai colocar a fé no futuro? Eu quero que vai acontecer. A fé é. A fé está no presente. Aquilo que não funciona no presente, aquilo que não funciona
jogar no meu presente não é fé, é outra coisa. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que organizar as minhas convicções internas para ver, para aprumar as coisas da fé, para ver a fé a funcionar agora, não amanhã. Porque muitos de nós, o tempo está a passar. E quando passar o tempo, o que você vai dizer da fé? O problema não está com a fé, o problema está com a mentalidade errada que nós alimentamos acerca da fé. E ainda a gente cria argumentos para mudar as coisas. Mas não. A fé recebe a resposta no presente. Vamos pegar outro exemplo, Abraão. Abraão, Deus pediu a ele para ele sacrificar seu filho. Ali estava Isaac, Abraão, o pai, e as lenhas e o fogo. Isaac sabia que todo o sacrifício, porque ele já viu várias vezes o seu pai Abraão a fazer sacrifício, a matar cordeiro. Isaac lhe perguntou: pai, o Senhor está esquecendo? Porque eu me lembro, todas as vezes que fomos fazer um sacrifício, o Senhor levou um cordeiro. Nós temos aqui o fogo, temos a lenha, e onde está o animal? O que Abraão disse? Amém? Deus proverá assim que chegarmos no monte. Quando a gente lê o que Paulo falou sobre Abraão, ele disse que Abraão, quando foi posto à prova, ele creu que Deus, ainda que matasse o seu filho, Deus o traria de volta. Porque a promessa de Deus tinha que se cumprir em Isaac. Quando Abraão deu aquela resposta a seu filho Isaac, o que ele produziu ali é a esperança. Amém? Porque a fé é a substância sobre coisas que se esperam. Então, naquele momento, Abraão criou aquela substância. E ele deu uma resposta, porque ele sabia que o que podia acontecer ao chegar no monte. Ele disse: ao chegar no monte, Deus, Ele próprio, vai providenciar o cordeiro. Abraão estava certo ou errado? Estava certo. E o que foi que aconteceu? Quando eles chegaram no monte, Deus providenciou o cordeiro de
de acordo com as palavras de Abraão. Quando é que aquele cordeiro veio? Aquele cordeiro foi manifestado pelas palavras de Abraão. Por quê? Porque ele acessou a dimensão onde existem as coisas reais que precisam ser manifestadas no plano físico para a sua materialização. A fé o levou, a fé abriu e criou essa porta, a fé criou esse caminho. A fé o fez entrar nessa dimensão e ele viu o cordeiro. Quando ele viu, ele disse: meu filho, é como ele disse assim, parafraseando: meu filho, aqui não temos o cordeiro, aqui. Porque Deus não me mandou levar dos cordeiros aqui, nós temos. Mas ele provou, tem o cordeiro, vamos encontrar lá no mundo. E o filho falou: vamos embora, pai, não esquecemos nada. O que a gente vê aqui, amados, a fé tem que nos levar a experimentar a realidade daquilo que esperamos. Sempre que você espera alguma coisa, você já tem a certeza que isso aqui existe. Amém? Agora, a tua fé é que vai produzir, que vai trazer a manifestação. A certeza que a gente tem, a esperança que nós temos na existência daquilo, a certeza que nós temos na sua manifestação, é que vai fazer o milagre acontecer. Essa é a vida daqueles que andam pela fé. Amém? Nós temos que deixar de depender do que os nossos ouvidos escutam ali fora, do que os nossos olhos estão a ver, mesmo não tem isso, não tem aquilo, e começarmos a treinar os nossos sentidos, a dizer, a falar para os nossos sentidos: eu não dependo do que se vê, do que se fala, do que se ouve. Eu dependo do que eu creio. A substância está dentro de nós. Amém? Essa substância que nos leva a crer, que nos leva a ver a manifestação, está dentro de nós. Não é algo que vai sair de fora. Não. É algo que já está dentro de nós. Deus investiu em nós. Quando viemos a Ele, Ele nos deu uma medida de fé, que com essa medida de fé, ela nos permite termos os resultados que nós queremos. Amém? É uma questão de nós trabalharmos com o nosso interior. O problema está dentro de nós. É que nós temos muita coisa da razão, que nós vivemos pela razão. Nós falamos muito deste mundo, deste reino. Nós ouvimos muitas reclamações, muito lamento, nós vimos muita impossibilidade disso e daquilo, enfim, e às vezes nós nos associamos a isso, até a conversa que a gente não temos que estar lá, nem para dar opinião, porque a gente já sabe a mentalidade de determinados indivíduos, esses aqui não mudam das suas opiniões. Então não vale a pena você pensar que você vai mudar a opinião de alguém que é incrédulo, a não ser com uma manifestação visível para parar a boca deles. Um incrédulo não se discute com ele com ideias, mas é com manifestação. Isso é algo que nós temos que trabalhar, que Deus nos deu esta capacidade, Deus nos deu esta fé para nós trabalharmos. Amém. Cada milagre que Jesus fez aconteceu pela fé. Muitas vezes Jesus olhou para alguém que queria cura e quando a pessoa olhou para Jesus e essa pessoa foi curada, Jesus sempre disse, ele dava lição às pessoas.
não fui eu que te curei. Tua fé te curou. É como ele disse, eu apenas estou aqui para trazer essa atmosfera onde o milagre pode acontecer, mas para acessar essa atmosfera é preciso fé. A Bíblia diz que no dia que Jesus foi para uma determinada cidade, eu acho que deve ser Samaria, alguma coisa assim, a Bíblia diz que o poder de Deus estava ali, o poder de Deus estava ali com Jesus para curar, mas pouquíssimas pessoas foram curadas, a ponto de que Jesus ficou maravilhoso. Jesus se maravilhou, disse, não é possível. Como é que eu estou aqui? A dimensão do poder, eu sou a dimensão do poder, eu sou a atmosfera do poder. Eu estou aqui para poder me conectar com aqueles que têm fé para receber de mim seu milagre. Como é que essa gente estão aqui a chorar, enfim, mas pouquíssimas pessoas estão a receber o milagre? Amém. Sim. Ele disse, maravilhoso, pela sua incredulidade. Tamanha incredulidade. Porque eles não creram. Jesus é a dimensão, é o poder sobrenatural. E quando ele está presente, não é para ele curar, mas é para ele atender a demanda daqueles que têm fé, daqueles que podem alcançá-lo, tocá-lo pela fé. Amém. Tua fé te salvou. Amém. A fé deve nos levar a ter encontro pessoal com o Mestre. Não apenas pessoal, encontro espiritual, enfim. Porque esses indivíduos ali, há muitos que estavam ali, estavam presentes. Até alguns podiam, por curiosidade, podiam tocar em Jesus, né? Tocar, enfim. Mas o que adianta tocar em Jesus se você não toca pela fé? Jesus passava no meio da multidão e muitas pessoas apertavam a Jesus. Aquela senhora chegou, apenas tocou na orla, na veste de Jesus. Ficou curada. Por quê? Porque ela creu, ela disse, não, se tão somente eu tocar na orla do manto de Jesus, eu ficarei curado. Então ela começou a vencer com essa confissão que ela fez antes, porque ela confessou isso, ela foi declarando isso antes para vencer os medos dentro dela. Ela começou a falar isso para se resolver com ela mesma e aprumar a sua fé. E ela começou a declarar, eu vou ir, eu não vou me importar, eu não sei, as pessoas vão querer me rejeitar, porque eu sou assim, porque eu já sou desprezada, porque aquela mulher já não vivia com a família. Ela estava numa condição que ela já não podia estar no meio das pessoas. Mas ela disse, eu não quero saber, eu vou ir, porque eu sei que se eu chegar e tocar em Jesus, eu vou ficar curado. Amém. Suas afirmações foram afirmações de fé. Ela não disse, será que vou? Será que se eu tocar, será que vai? Ela não disse isso. Ela disse, eu vou e vou tocar. Sei que vou encontrar barreiras, porque muitos vão me reconhecer, vão dizer, você não fica aqui, mas eu não vou me importar, eu vou tocar. E Jesus é impressionante. Jesus é aquele que sabia passar próximo de quem tem fé para tocar nele. As caminhadas de Jesus não eram ocasionais e nem eram aleatórias. Ele sabia onde ele tinha que passar, porque ele poderia fazer leitura.
de quem está chamado por Ele pela fé. No mundo da fé não há distância. Você entra no reino onde a fé faz eco. Jesus teve que passar próximo daquela mulher, porque ela sabia que aquela mulher podia encontrar muitos obstáculos. Assim como Jesus passou um dia, entrou em Jericó, e foi exatamente até ao lado da figueira onde o camarada ali estava cobrador de imposto. Zaqueu estava e ele parou. Olhou para a figueira. Havia muitas pessoas que haviam subido nessa árvore. Mas Jesus olhou para uma única pessoa. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero descansar na tua casa. O que significa que a visita de Jesus em Jericó tinha um endereço: Zaqueu. Só Jesus sabia, mais ninguém. E quando chegou lá, disse: preciso descansar na tua casa. Eu vim aqui por ti, porque certamente Zaqueu, Jesus viu a fé em Zaqueu, muito embora Zaqueu tinha sido condenado pela religião por conta do trabalho dele. A fé abre portas, onde não há porta. Nós precisamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. E essa é a mesma fé, mesmo no contexto de salvação. Mesmo no contexto de salvação. Quando nós olhamos para as igrejas onde Paulo passou, nós olhamos para a igreja em Atos quando começou, nós vamos ver que as pessoas que tiveram o primeiro contato com Jesus Cristo foram pessoas que, depois que aceitaram Jesus, algo começou a acontecer. Seus olhos se abriram, começaram a ver o mundo espiritual. Uns começaram a profetizar, outros começaram a falar em outras línguas, porque a presença era tangível. Você não pode dizer que eu vou te apresentar alguém se esse alguém não se fizer manifesto na pessoa que você está apresentando. Não existe uma apresentação invisível. Toda apresentação é visível. Aleluia. E esse é o nosso foco, amados. Porque nós temos que deixar para trás todos os argumentos que nos limitam, todas as justificações que nos limitam, e nos tornarmos como crianças diante de Deus, para experimentarmos aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Porque sempre que nós levamos alguém para Jesus, não apenas para ter contato com a Escritura ou o texto que nós vamos levar. O que nós vamos levar para a pessoa é texto, é Escritura. Mas o que a pessoa precisa se encontrar é com a palavra, a pessoa. Essa deve ser a visão, esse deve ser o nosso foco. Esse deve ser o trabalho árduo que temos que fazer conosco, dentro de nós, para que isso seja uma realidade que temos que viver como um estilo de vida. Não é possível você chegar para um incrédulo que duvida de Jesus, que diz: não acredito que Jesus existe, e você dizer simplesmente:
Não, mas se você confessar Ele como seu Senhor e Salvador, será salvo. Esse é um argumento que não funciona para o incrédulo. O incrédulo precisa dizer: olha, pode apostar, eu vou te apresentar Ele. Daqui, se você apenas aceitar que você quer conhecê-lo, agora mesmo você vai me ver, eu vou te apresentar. Amém. Porque uma pessoa apareceu a mais de 500 homens após a sua ressurreição, diz a Escritura. Por que não aparece até nós? O testemunho que ocorreu após a sua ressurreição, isso é tangível, isso é para nos dar a entender que Ele aparece. Amém. Não apenas para aqueles, não apenas aos 12, não apenas para mais de 500 pessoas, como também apareceu a Pedro e aos demais, a Paulo, perdão, e aos demais que ouviram o Evangelho através dele. Esse é o Jesus que nós pregamos. O Jesus que nós pregamos não é um texto da Bíblia, não. É uma pessoa que sai da página do livro e se materializa para ser visto. É aquilo que João diz: aquilo o que nós vimos com os nossos olhos e com as nossas mãos apalparam ao respeito do verbo da vida. É esse que nós pregamos, para que vocês também tenham a mesma experiência com Ele, assim como nós tivemos. Amém. Isso não é letra. Isso não é um discurso vazio. É um encontro de relacionamento, onde você apresenta o teu amigo, Jesus, a outra pessoa, para que se conheçam. Assim deve ser o nosso trabalho de salvação. Porque, amados, muitos, até que estão na igreja, não conhecem Jesus, só ouviram falar. E esse é o grande problema da igreja hoje. Por isso que a igreja não transcende, porque vive nos limites da impossibilidade. Deus é Espírito, Deus não pode ser visto, porque ninguém vê o Espírito, ninguém conhece o Espírito. Amados, Jesus Cristo de Nazaré foi aos céus com o mesmo corpo, tem o mesmo corpo que nós temos, o que significa que Ele pode se apresentar com o seu corpo para as pessoas e dizer: eu sou Jesus. Então não temos que estar presos na estrutura religiosa que traz impossibilidade, que distancia as pessoas do conhecimento de Jesus. Senão a pregação de João então é em vão, porque ele diz: nós ouvimos, nós o tocamos, nós comemos com Ele, nós andamos com Ele, e nós vimos que Ele é o verbo da vida. Nós falamos dele a vocês, para que vocês também tenham a mesma comunhão com Ele, o mesmo relacionamento com Ele. E esse não é apenas um relacionamento, amado, de oração, porque às vezes quando a gente fala de relacionamento é simplesmente: não, é você ler a Bíblia, depois de ler a Bíblia, depois você vai orar, depois de orar, você vai nos seus afazeres. Que relacionamento é esse? Quando você conversa com alguém, existe resposta, pergunta e resposta. Você fala e a pessoa fala. É um diálogo, não é qualquer coisa. É um diálogo. Onde existe diálogo, há presença de duas pessoas. O que acontece é que nós fomos ensinados muito mais a falarmos tanto por conta
das nossas orações e quando nós podemos falar, passar um dia a orar. Que relacionamento é esse que é só um que fala? O outro fica calado. Tudo bem que você fala, passa o dia todo falando, depois você sai. Terminei. Você nem sequer deu a possibilidade de ouvir o que o outro tem para te dizer. Alguma coisa está errada conosco, com a maneira como nós fizemos as coisas. E às vezes precisamos desenvolver um estilo de vida onde temos que ficar mais em quietude para ouvir o que ele tem para dizer do que o que nós temos para lhe falar. Até desenvolvermos essa habilidade de nós ouvirmos e recebermos instruções dele. Até fazer isso. Se isso não acontecer, significa que ainda temos trabalho para fazer. Temos que continuar trabalhando. Porque o Deus que nós pregamos tem que ser um Deus acessível pelas pessoas. As pessoas têm que saber, sim senhor, eu conheci Deus através do fulano. Eu só ouvia falar. Mas desde o dia que eu me encontrei com o fulano, conheci Deus. E tudo mudou. Isso que faz toda a diferença. O povo da fé anda assim. Amém. O povo da fé anda assim. Eu espero que você saia daqui desafiado. Com o desafio de dizer: Deus, é isso que eu quero. Ter o acesso direto e ouvir o que o Senhor tem. Aleluia. Glória a Deus. E assim vai nos levar a dominar, a governar pela fé. O primeiro governo é governar os nossos 5 sentidos. É luta conosco mesmo, para calar os nossos 5 sentidos. E dizer: não importa o que escuta os ouvidos, o que vê os meus olhos, eu quero que há uma dimensão. Existe uma dimensão que eu tenho que acessar. E é esta atmosfera da fé, essa dimensão da fé. Aleluia. Nós estamos a dar uma introdução. O assunto que diz respeito. Precisamos mergulhar nisso. Se a nossa vida espiritual depende disso, o que devemos fazer? E o que precisamos fazer? O mundo lá fora está à espera de uma resposta, de uma solução. Está à nossa espera. E se nós não tivermos a resposta que eles precisam, não vamos alcançá-los. Nós temos que ter a resposta certa, na hora certa, no momento certo. É um desafio para nós. Mas creia, não é impossível. Porque Jesus disse: tudo é possível para quem crê. Às vezes
Mas ele diz que tudo para Deus, nada é impossível. Significa que tudo é possível. Basta crer. Tudo é possível. Nós temos visto muita impossibilidade. A gente não alcança isso, não alcança aquilo, e enfim, e entramos neste universo de impossibilidade. E a gente vê tudo, eu não sei quando é que Deus, no dia que Deus fizer. Estamos à espera de um dia que Deus vai fazer. Não. Nós precisamos agrupar tudo que nós sabemos. E perceber que nós aprendemos durante um tempo. Está nos trazendo resultado ou não. Ou precisamos mudar da forma das nossas crenças. As mudanças às vezes são difíceis. Porque nós estamos numa vida costumeira. E que aquilo que os costumes já selaram as nossas convicções, a gente já não tem espaço para contrariar determinadas coisas que nós aceitamos, que nós cremos, enfim. Mas nós precisamos ser assim, para mudar os paradigmas que às vezes não estão trazendo resultado em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. É um desafio. E eu creio que vamos chegar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos chegar lá. Jesus é a palavra. A Escritura nos aponta para Jesus. Nosso foco é Jesus. Amém? Amém. Nosso foco é Jesus. Esta é a palavra da fé. A palavra que nós ouvimos é a palavra da fé. Deve ser vivida na fé. Deve ser recebida com fé. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Alinhe a tua fé com Jesus, a palavra. Pai, no nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, por uma medida extra de entendimento, porque nós cremos que quando o Senhor faz algo, o Senhor dá entendimento. A fé que o Senhor nos deu é suficiente para remover montanhas, para destruir obstáculos, é suficiente para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Queremos que esta semente está em nós. Pai, nós oramos para que seja demolida, Senhor, toda a estrutura que sufoca a semente que está em nós, a semente da fé. O mundo nos aflige, o mundo nos aperta, o mundo nos prensa, para que nós não possamos, meu Pai, termos a liberdade, o ar necessário, o oxigênio necessário, de ver a nossa fé respirando e agindo. Mas hoje, Pai, nós declaramos no nome de Jesus, pelo poder que há da Tua palavra, que não pode ser anulado. Nós oramos, Pai, que a nossa fé
está sendo alinhada com os seus. Nós estamos a alinhar a nossa fé com os seus. Estamos a alinhar as nossas convicções com aquilo que já está estabelecido nos seus. Nós estamos a alinhar a nossa crença usando as chaves do reino para que o que está determinado, o que está definido nos seus, seja estabelecido nas nossas vidas e que nós sejamos os instrumentos para gerar mudanças, transformações e dar resposta àqueles que precisam. Nós cremos no nome de Jesus que esta é a nossa geração, a geração que responde. Nós entramos na dimensão profética, na dimensão, meu Pai, da fé, para extrair respostas e soluções para um mundo enfermo, para um mundo morto e sepultado, que precisa ser ressuscitado, assim como Lázaro. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ensina-nos a falar a linguagem dos seus. Sim, ajuda-nos a falar a linguagem dos seus. Ajuda-nos, meu Pai, a cultivar essa fé como aquela mulher do fluxo de sangue. Ajuda-nos a fazer isso, meu Pai. Ajuda-nos a romper os limites e as barreiras. Sabemos, ó Pai, que estamos no mundo de barreiras, no mundo de limitações, no mundo, Pai, de impossibilidade. Mas a Tua palavra nos dá certeza, nos dá garantia, meu Pai, de que para nós, Teus filhos, para quem crê, nós que cremos, não há impossibilidade. Pai, sabemos que Tu és acessível, que Tu és alcançável. Recusamos, Pai, recusamos toda a estrutura religiosa que limita o Senhor da convivência das pessoas. Sim, Tu és como Tu és. Tu tens um corpo como nós temos. Tu ressuscitaste com esse corpo, como qualquer homem, Senhor, que ressuscita dentre os mortos. Isso, meu Deus, nos dá certeza, nos dá garantia que nós podemos ver o Senhor como o Senhor é. E recusamos, meu Pai, toda mentira, o engano de que não se pode ver o Senhor, porque o Senhor é Espírito. Nós recusamos isso em nome de Jesus. Nós recusamos essa limitação no nome de Jesus. Nós quebramos essa estrutura e nós declaramos que a Tua palavra diz por meio de João que nós podemos tocar como Ele tocou, nós podemos ver como Ele viu, nós podemos nos relacionar contigo assim como aconteceu com Ele. Essa é a estrutura que nós cultivamos em nós. Essa é a nova mentalidade, é a consciência que nós despertamos nas nossas vidas, meu Pai. E todo o argumento que tenta nos limitar do Senhor, nós quebramos, caia por terra, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Senhor é alcançável, o Senhor é acessível, em nome de Jesus Cristo. E, meu Pai, a palavra, a Escritura mostra que o Senhor se manifestou a muitos. O Senhor veio e falou com Paulo. E o evangelho que Paulo pregou, ele disse que recebeu por revelação, porque Paulo falava constantemente com o Senhor, e o Senhor o dava por crises. Senhor,
queremos despertar em nós, que nós queremos ativar dentro de nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós acreditamos, ó Pai, que a fé que nós precisamos para agradar o Senhor nos deu, está dentro de nós. Nós temos fé, nós não somos, meu Pai, nós não vagueamos na estrutura religiosa, meu Pai, que religiosamente tenta mostrar que existem coisas que é preciso muito trabalho para alcançar, que é preciso ter muita fé, grande fé. A tua palavra declara, meu Deus, que se nós tivermos tamanha fé no tamanho de grau de mostarda, é apenas grau de mostarda, meu Pai. Não é uma fé gigante que se espera, mas é uma fé no tamanho do grau de mostarda. O Senhor nos deu isso, nós temos isso conosco, e com essa fé, meu Pai, nós colocamos essa fé em ação, nós ativamos essa fé em nome de Jesus e declaramos que essa fé não se limitará em uma semente, mas vai brotar para se transformar em uma árvore gigantesca que vai produzir muitas outras sementes para podermos distribuirmos as sementes da fé a homens e mulheres que estão vindo, meu Pai, a ter encontro conosco, assim como aconteceu com o Senhor Jesus. Sim, Pai, no nome de Jesus, nós acreditamos, ó Pai, que a dimensão espiritual, a dimensão de milagre é o Senhor Jesus. E aqueles que venham com fé, meu Pai, na tua dimensão, esses ativam, esses alcançam, esses recebem de ti, meu Pai, aquilo que se precisa. Assim como os doentes, Pai, precisavam de cura, aqueles que precisavam de cura, eles exerciam fé e eles receberam a sua cura. Pai, no nome de Jesus Cristo, este é o modelo, este é o padrão que a tua palavra nos apresenta, e nós queremos estabelecer este modelo nas nossas vidas como um padrão de vida sobre nós, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, ó Deus, não existe limitação, meu Pai, não existe limitação para a fé que o Senhor nos deu. Não existe impossibilidade para a fé que o Senhor nos deu. Nós entramos no mundo de impossibilidade e tornamos aquilo que é impossível possível. Trazemos a possibilidade no mundo da impossibilidade, no nome de Jesus. Onde o mundo diz que não há solução, nós falamos a solução. Onde o mundo diz que não podemos, nós falamos, nós podemos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Onde não há caminho, nós falamos, há caminho. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos que o Senhor está a treinar nosso espírito, está a treinar nossa mente, está a treinar nossa alma, está a treinar nosso corpo para coisas gloriosas que devem acontecer, não que vai acontecer, mas que devem acontecer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós glorificamos o teu nome, nós declaramos que esse é o tempo, nós nos ajustamos à tua palavra, em nome de Jesus. O mundo espiritual é acessível para nós, é tangível, quanto é tangível o mundo natural. Em nome de Jesus, nossa realidade é espiritual e não meramente natural. Nós somos espíritos recriados, aquele que é nascido do Espírito. Nós somos nascidos do Espírito. Nós somos espíritos recriados para acessar as dimensões espirituais. Nós não nascemos da carne, nem do sangue apenas, nem da vontade do homem. Nós nascemos do Espírito. Somos Espírito para acessar o Espírito. Como natural, nós acessamos o mundo natural.
Espírito para acessar o mundo espiritual. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Somos gratos a Ti, meu Pai, porque nós cremos que esse é nosso tempo, essa é a nossa hora, essa é a nossa estação, é nosso tempo de governo. E sabemos que toda assistência possível nos é garantida pelo Espírito eterno que habita em nós. Somos gratos a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.